viu? Vou deixar a palavra para vocês, viu? Eu vim deixar a palavra para vocês aqui em Lucas, viu? 15, capítulo 15, versículo 11. Palavra, ó, refresquinhando o céu para a sua vida nessa noite, viu? Que Deus abençoe e receba essa palavra, viu? A parábola do filho pródigo, viu? E vem falar assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá a mim a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por ele a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, que ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquelas terras uma grande fome. Começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porco. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. E levanta-me-ei e irei ter com meu pai. E dele-ei para: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando andava, estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão, correndo ia e lhe pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vestir, e pode-lhe um anel na mão e a palca nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai, comamos, alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E clamando um dos seus, perguntou, chamando um dos seus, perguntou-me que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro e cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. Em saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Ele que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me disse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Amém? Eu deixo essa palavra, né? Era um homem, né? Que tinha 2 filhos, né? E era bem de situação,
faltava nada para esse rapaz, não faltava nada para os filhos dele, para nenhum dos filhos. E chegou um certo dia que o filho mais novo pediu a parte da herança. E o pai pegou e partiu e deu o dinheiro para ele, a herança. E ele foi e arrumou as coisas e saiu de casa. Mas ele não tinha capacidade de sair de casa, porque ele tinha tudo, ele não estava passando por necessidade. Ele não precisava sair para fora, sair da casa dele, porque ele não tinha falta de nada. Isso era bem de situação. E ele também não precisava de trabalhar, que isso era bem de vida. E esse rapaz deu de pedir a herança pro pai, e pegou o dinheiro e saiu com os amigos. E lá o que aconteceu? Que nem muitas pessoas hoje em dia que saem da presença de Deus, assim esse filho. Aí saiu e foi. E ele chegou lá, ele gastou tudo. Dinheiro com os colegas, com os amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos afastou dele. E ele começou a passar necessidade. Não tinha nada para comer. Aí ele chegou até um homem e pediu um homem serviço. E o homem botou ele para cuidar dos porcos. E como ele não tinha nada para comer, ele dava vontade de comer até a comida dos porcos. Então, meus irmãos, antes de você for fazer qualquer coisa, você tem que ver se é de você fazer aquilo ou não. Porque ele não tinha capacidade de sair de dentro da casa dele, de gastar esse tanto de dinheiro com colegagem, né? Porque a herança só é dada, os filhos só recebem quando os dois pais, o pai e a mãe morrem, né? E ele pediu o pai a herança em vida. E o pai deu. E aí ele foi. Chegou lá, ele gastou tudo com as amizades. As amizades, quando viu que ele não tinha mais dinheiro, afastou dele. E ele foi sofrer sozinho. Então ele chegou para um homem que tinha, mexia com coisa, criação. E o homem deu serviço para cuidar dos porcos. E ele chegou num ponto de querer comer até as coisas, as comidas do porco, né? Ele sofreu. Então, muitas vezes, às vezes você está dentro da casa de Deus e você vive reclamando. Você olha para um lado e para o outro e fala, não está acontecendo nada na minha vida, eu vou sair, eu vou afastar do ministério. Você fala assim que vai afastar, que vai sair da presença de Deus. Mas você tem que entender que você pode estar na presença de Deus. Você pode estar passando por qualquer tipo de problema, mas Deus está ali do teu lado, cuidando de você. Aquela prova, ali, Deus permite acontecer na sua vida. Mas chega um certo ponto que aquela prova, Deus arranca, Deus tira e muda a história da sua vida, né? Vai chegar um certo tempo que aquela prova acaba e Deus entrega a vitória. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você pensa muito bem o que você vai fazer. Antes de você falar, você tem que pesquisar o que vai sair da sua boca, viu? Vigiar. Porque se com Deus as coisas são tensas, imagina sem Deus, viu? Então, antes de você abrir a boca para falar que vai sair da presença de Deus, que está passando por luta, por prova, não sai não. Porque quando você está na prova, é porque a vitória está perto de chegar na sua vida. Porque você, quando está perto de você receber, Deus te aprova. Vai prova, põe prova, prova quente. Às vezes tem prova que você não aguenta. Mas é porque a vitória está pertinho de bater no seu portão. Se você sair da presença de Deus, aí você perde. Então, foi o que aconteceu com aquele menino. Ele arrumou a mala dele e saiu. Mas o que aconteceu lá na frente? O negócio para ele estreitou. Ele passou por prova, por situação tensa. O negócio apertou para ele. Que ele fez o quê? Voltou para a casa do pai. E tem uma. O pai não foi atrás dele. Você acha que Deus vai atrás da gente?
Deus põe um negócio para estreitar. Ele só faz a parte dele no estreitar. Ele faz estreitar. Ele não vai atrás da gente, ele estreita o negócio. Ele põe prova quente para a pessoa voltar, mas ele não vai lá te buscar. Ele só vai apertar as provas na sua vida. Até você voltar para a casa dele. Dentro da casa dele, no lugar que é para você ficar. Portanto, antes de você sair da casa de Deus, você pensa muito bem, viu? Porque Jesus, ele quer salvar nossa alma. Nós não tem nada aqui na terra. Nossa vida aqui é passageira. Não adianta você ficar preocupada com bens material. Não adianta você ficar preocupada com casa, com carro, com nada dessas coisas. Só procura preocupar com sua salvação. Viu? Só preocupa com sua salvação. Que a salvação, né? Que a gente mais tem que preocupar. Viu? Mas não sai da presença de Deus. De Deus não. Não sai. Fica firme na presença de Deus. Dá lugar. Busca a face de Deus. Viu? E para você ver que o negócio apertou para ele. O dinheiro acabou. Os colegas dele afastou dele. Ele ficou sozinho. Viu? Ele foi trabalhar nesse lugar. E depois ele veio nos pés do pai dele. Assim é a gente. Vem nos pés de Deus. Quando o negócio está bem estreito, a gente tem que acabar vindo nos pés de Jesus, ajoelhar e se entregar para Ele. Porque não existe outro caminho se não for Jesus. O caminho nosso é Deus. O caminho nosso é o estreito. Viu? Você que está ouvindo esse vídeo, se você estiver andando errado na casa de Deus, é tempo de chegar mais junto na casa de Deus, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de perseverança na oração. Não olha para problema dentro da igreja. Muitas pessoas falam, não vou na igreja porque aconteceu isso ou aquilo. É final dos tempos, meus irmãos. É final dos tempos. No final dos tempos vai acontecer muita coisa. Jesus está às portas, Jesus está voltando, Ele está procurando o verdadeiro adorador. Não fica olhando por problema, por fofoca, por inveja, por macumbeiro dentro de igreja, não. Porque Jesus está voltando, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a minha, a sua alma. Se conserta, é tempo de se consertar na presença de Deus. Por isso, começa a dar lugar, deixa Deus te usar, abre a sua boca, não fica de boca fechada. É tempo de conserto, é tempo de preparação, vigia, viu? Não seja que nem esse menino que não vigiou, saiu da presença, saiu da casa do pai dele. Esse menino sofreu, ele foi o que? Desobediente, saiu da casa do pai dele. Não era para ter saído da casa do pai dele, era para ter ficado com o pai dele. Ele não estava precisando de sair da casa do pai dele. Tinha do bom e do melhor para ele lá. Então vigia. Aí o que ele fez? Ele voltou nos pés do pai e falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai dele, o que o pai dele fez? O pai disse aos teus servos, trazei depressa o melhor vestido, e pode-lhe um anel na mão e nos pés, e trazer o bezerro cevado. Fizeram uma festa para receber o filho. Quando
A pessoa sai da presença de Deus. Só para você ver como é que Jesus ama nós. As pessoas que é ingrato, que não sabe valorizar o que Deus faz na nossa vida. Quando a gente sai da presença de Deus e volta, Jesus, ele faz uma festa no céu, ele com os anjos. Ele fica maior feliz que o filho dele voltou para os braços dele. Ele fica de braços abertos, ele acolhe, chega a derramar lágrimas dos olhos de Jesus por nós. Ele fica na alegria que meu filho voltou. Por isso, para de ser desobediente e começa a obedecer a Jesus. Que Jesus, ele ama nós, ele sofreu naquela cruz, né? Não vamos ser que nesse filho rebelde que saiu da casa, que pegou a herança do pai, foi gastar e fez as coisas erradas. Mas ainda bem, né, que ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu debaixo de sofrimento. Ele teve que quebrar a cara dele lá na frente para ele valorizar o pai, né? E valorizar o que ele tinha. Ele não tinha precisão de fazer esse tipo de coisa. Ele tinha precisão de sair de casa, ele não tinha precisão de gastar a fortuna do pai dele. Aquela fortuna ia ser dele, o pai dele ia morrer, ia ficar tudo para ele, nas mãos dele. Mas ele foi rebelde, ele quis gastar dinheiro à toa, com um monte de amizade, acabar com as amizades, ficou com ele. As amizades, quando o dinheiro acabou, as amizades correu tudo dele. Hoje em dia tá assim. Hoje em dia as pessoas só valem o que tem. E hoje não é igual, né? Às vezes as pessoas ficam amigos seus interessados em alguma coisa sua. Por isso a gente temos que vigiar. Nosso amigo é só Jesus, viu? As minhas amizades mesmo é só Deus. Eu tenho colega, mas amigo é meu amigo. Meu amor da minha vida é Jesus. Ele não vai querer nada de ruim para mim. Ele vai me proteger, ele vai me livrar. Uma amizade não, na frente ela é uma coisa, por trás ela é outra. E Jesus não, Jesus sempre me livrou de todos os males. Até das línguas fraudulentas, Jesus já me livrou das coisas ruins. Por isso eu sou grata, meu Senhor. Nunca saio da presença dele. E cada dia eu pretendo melhorar mais na presença dele. Meus perseguidores, Jesus toma conta, né? Eu não estou nem aí para os meus perseguidores. Se Jesus teve perseguidor, quem sou eu para não ter? Eu aí que é eu que tenho mesmo. Porque se Jesus, que é Jesus, teve, imagina eu, né? Mas deixa, eu não ligo não, porque meus inimigos, a espada de Jeová toma conta. A espada do Arcanjo Miguel que toma conta. Então, meus irmãos, vamos dar mais ouvido para Deus, vamos abrir nosso coração mais para Jesus, vamos dar lugar mais para Deus, né? Fechar mais a boca, né? Parar de falar mais coisas do mundo, mas falar mesmo só do Espírito Santo de Deus, dar lugar para Ele nos encher cada dia, viu? Esse filho, ele se arrependeu, veio nos pés do pai, falou que ele não era mais digno de ser chamado filho do pai dele. Se arrependeu, né? Abraçou o pai dele, pediu perdão do que ele fez, de ter saído de dentro de casa. O pai recebeu uma festa. Então, foi uma coisa muito linda, né? Do que o pai fez. O irmão ficou chateado, né? Porque o pai nunca fez nada para ele. Mas é assim mesmo, né? O pai falou que tinha que comemorar porque aquele filho tinha perdido, o filho estava morto, ressuscitou, né? Voltou para os braços do pai. Assim é nós que é mãe, a gente não aguenta ficar sem os filhos da gente, a gente ama nossos filhos. Assim é Jesus com a gente, né? Então, meus irmãos, deixa essa palavra entrar no seu coração, viu? Nunca sai da presença de Deus. Fica firme com Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Quantos livramentos que Ele já fez na sua vida, na minha vida. Ele já tem feito tantas coisas boas na minha vida e na sua vida. Vamos dar lugar mais para Deus, porque Jesus está voltando. Vamos ser diferentes, vamos ser as pessoas diferentes. Vamos ser que nem esses povos que tá por aí.
levando o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Vamos servir a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Vamos mudar, vamos ser diferente. Vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida cada dia, transformar de dentro para fora. Vamos brilhar nas trevas, vamos ser luz nas trevas, né? Que nem uma comida insossa, né? Uma comida insossa. O crente, quando ele está sem Jesus, ele é um crente hipócrita, que mente, que invejoso, fofoqueiro, que mexe com idolatria. Ele é um crente o quê? Sem sal. Ele pega no microfone, fala, você não vê nada. Mas quando o crente, o cristão, ele vive em espírito e em verdade com Deus, ele é salgado. Você vê sal sair dele. Você vê o sal na vida do cristão, né? Que nem a comida. A comida bem temperada não é gostosa. Assim somos nós, evangélicos, cristãos com Jesus. Nós temos que ser temperados, né? Abrir nossa boca e fogo descer do céu. Porque nós está com o quê? Com Cristo. Agora aquele crente fofoqueiro, invejoso, macumbeiro, tudo misturado, ele pega no microfone e você não vê nada. Você olha para a cara dele, você não vê brilho, você não vê nada, né? E agora a pessoa que é cristão, que tem Deus, que é de verdade, você vê o brilho de Deus nele, você vê o sal nele, né? E você vê pureza, você vê brilho do Espírito Santo nele. Agora as pessoas falsas, falsos profetas, você não vê nada nele. Você, quando ele pega o microfone, você sente Deus nele, você vê tudo nele. Então, deixa o inferno ver Jesus em você, deixa as trevas ver Jesus em você. Seja diferente, viu? Vamos ser diferentes. Nós entrar nas trevas e as trevas vê a luz, o brilho do Espírito Santo na gente. A gente fica novo, fica bonito na presença de Deus. E quem mente, quem faz coisas erradas, ele fica feio na presença de Deus, porque Deus não entra nele. É que nem um azeite, quando você joga o azeite dentro da água, o azeite não mistura, o óleo não mistura na água, fica a bolinha por cima da água, né? Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida cada dia. Vamos dar lugar para o Espírito Santo, porque Jesus está voltando. E Deus quer usar nós para esses povos aí, ó, labuar. Cada dia vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Seja que nesse menino foi sincero, ele pediu perdão, ele se arrependeu do que ele fez, de sair da casa do pai dele, ele se arrependeu. O bonito no cristão é se arrepender daquilo que você faz. Se você se arrepende é porque você tem um temor de Jesus por dentro de você. Tudo que você faz de errado, se você se arrepende, Jesus é com você. Jesus ama a gente assim, viu? Porque nós é falho, nós é pecador, né? Mas se nós se arrepende de algo que nós faz, é sinal que Jesus está com nós. Então, deixa essa palavra para você, viu? E que Deus cubra você, né? Com manto. E observou e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse quanto os jornaleiros, viu? Eu tinha vontade de comer até as bolotas dos porcos, as comidas dos porcos, porque ninguém estava dando nada a ele. Ele sofreu, mas houve arrependimento e deu tudo certo, né? Voltou para os braços do pai de novo. E aí, a partir daí, eu creio que ele não ia fazer mais besteira nenhuma. Porque ele vê que ali no pai dele ele tinha tudo, ele tinha precisão de sair. E tem muita gente, meus irmãos, que faz esse tipo de coisa.
Às vezes não tem necessidade de fazer alguma coisa e faz. E ali quebra a cara. Quantas pessoas que eu já vi faz uma coisa que não é para fazer e depois lá na frente se arrepende. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que pedir direção de Deus, se Deus está no comando daquilo para você fazer, né? Você tem que fazer uma coisa que Deus está no meio do negócio, para depois lá na frente você não arrepender de tudo que você fez. Tudo que eu faço, meus irmãos, é tudo em direção de Deus, qualquer coisa. Porque nunca fiz nada, todas as coisas que eu já fiz, tudo foi aprovado por Deus. E eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz, tudo que eu já fiz, me arrependi. Eu não tenho negócio de me arrepender, não. Se eu fiz, está fazendo. Por quê? Eu penso 2, 3 vezes antes de eu fazer. E busco em Deus e oro, né? Então, é assim, antes de qualquer coisa que você for fazer, você tem que vigiar. Buscar a face de Deus, se Deus está no negócio, para você for fazer. Para lá na frente, você não quebrar sua cara. E falar, eu fiz isso e não era para ter feito. Então, tudo que a gente for fazer tem que estar em oração, né? Pedir Deus orientação, que Ele vai lá e orienta a gente, né? Se é para fazer ou não. Portanto, eu deixo essa palavra para você. Que Jesus te abençoe. Que você deixe essa palavra entrar no seu coração. E te desejo uma semana abençoada.